como a todo o departamento aniversariante, que a glória do Senhor continue resplandecendo sobre a vida de vocês e que o nome do Senhor continue a ser glorificado aqui neste lugar. Amém, queridos? Livro de Esther, capítulo de número 5. Quantos acharam? Digo amém? Amém. Quem não achou, que dê misericórdia. Nós vamos esperar por você. Enquanto você procura, também quero trazer um forte abraço do pastor Joel Machado, da Assembleia de Deus em Alto Laje, amado pastor Isaías. Há muitos anos conhecemos. Todos nessa noite sintam-se abraçados pelo meu pastor. Amém, queridos? Livro de Esther, capítulo de número 5, versículo 1, 2 ou 3, que nos diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real, de frente da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Podeis assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a todos os irmãos que nós conhecemos. É uma alegria estar revendo todos aqui nessa noite. A dupla, que o Senhor continue abençoando poderosamente. Amém, gente? E como foi nos dada a oportunidade para nós estarmos ministrando aqui nessa noite, o Senhor colocou essa palavra que está relatada aqui no livro de Esther, de forma fervorosa no coração. E quando nós olhamos para o livro de Esther, irmãos, nós vemos que o foco da mensagem está sendo relatado agora no reino da Pérsia. A qual Assuero era o rei, e o que ele faz, irmãos? A Bíblia relata-nos que ele crescia tanto na sua riqueza, que ele prepara agora um grande banquete, e convida agora todos os reis e príncipes para que pudessem ver toda a sua glória, toda a sua riqueza. A palavra de Deus relata, nos afirma que o território que Assuero tomava conta ia da Índia até a Etiópia, tomava conta de 127 províncias ali da adjacência do reino da Pérsia, e ele era poderoso na sua época. A Bíblia nos relata que ele prepara esse grande banquete, e para ser visto toda a sua riqueza, precisou agora ser gastado 6 meses, e esse banquete agora era servido para todos os homens. E havia também outro banquete, servido agora pela sua esposa, Rainha Vashti. E as mulheres também eram servidas nesse banquete. Mas em outro momento, irmãos, em um momento desse banquete, a qual o rei Assuero, já avantajado no vinho, ele convida agora a sua esposa, a Rainha Vashti, para que se apresentasse diante de todos aqueles homens. A palavra de Deus afirma, irmãos, que no momento que ele a convida, Vashti agora se recusa e não aceita se apresentar diante daqueles homens. Alguns historiadores até mesmo dizem que era necessário que ela se apresentasse sem o véu ou sem a coroa, e isso para a mulher é uma forma desonrosa para ela. Vashti não aceita agora ser convocada para ser apresentada simplesmente como um troféu ou como a mulher mais bela do reino. E naquele momento os conselheiros do rei Assuero começam a dizer a Assuero: peça para que Vashti seja banida do reino, porque se as outras mulheres souberem que a sua ordem foi desacatada, elas também vão começar a desonrar também a palavra dos seus esposos. E assim Assuero fez, pediu para que Vashti
amado, os teus filhos são bênção. E em nome de Jesus, a tua família está sendo abençoada nesta noite para a glória de Deus. Aleluia! Assuero agora, querido, partiu uma batalha para a Grécia. E por 4 anos ele peleja contra a Grécia e não é bem nessa batalha. Ele não consegue vencer a Grécia. E ele volta agora para o reino da Pérsia. Quando ele chega na Pérsia, eu creio que ele olha para os 4 cantos do seu palácio, olha para toda a sua riqueza, para todo o seu ouro, toda a sua prata, todo o seu glamour. Mas ele sente falta de quem? Ele sente falta da sua esposa. Ele sente falta da sua companheira. Porque uma mulher sábia, verdadeiramente, ela sempre tem uma palavra de Deus para dar no momento de dificuldade, não é verdade? Uma mulher sábia sempre tem uma palavra direcionada pelo Senhor em momento de dificuldade. E agora Assuero sente falta da sua esposa, da sua companheira. O seu semblante cai. E agora os seus empregados, vendo a sua situação, eles dizem: não, nós temos que fazer algo para que o coração do rei seja novamente alegrado. Ele vai lá. Eles vão lá. Convido agora as mais belas moças do reino, para que elas pudessem agora ser preparadas no espaço de 1 ano, para que fossem agora apresentadas diante do rei Assuero, para que ele escolhesse agora a sua nova esposa. A palavra de Deus relata, e até mesmo do historiador Flávio José, que agora 400 jovens são escolhidas, e elas agora tinham toda a regalia do rei, irmãos. Poderiam agora pedir o que quisessem, agora os empregados do rei. Mas havia uma jovem entre todas aquelas que tinham um diferencial da parte do Senhor. Porque a Bíblia nos afirma que enquanto as outras usufruíam dos benefícios que o reino poderiam dar, Esther permanecia simples. Esther permanecia humilde. Esther não pedia regalia nenhuma mais. Esther permanecia da mesma forma como ela chegara no reino. E quando eu olho para isso, irmãos, eu vejo que verdadeiramente quando Deus ele tem algo na minha, na sua vida, você não precisa mudar de identidade para Deus fazer. Quando Deus ele tem algo na minha, na sua vida, você continua simples, você continua humilde, você continua com a sua identidade. E Deus vai te honrar como você é para a glória do nome do Senhor. Por isso não perca a sua identidade aqui nessa noite. Continue descendo, continue sendo simples, porque quando Deus te honrar, os de perto e os de longe vão ter que ver o nome do Senhor sendo glorificado. Quando Deus te honrar, todos terão que ver que Ele verdadeiramente cumpre promessa. Ele faz o que o homem não pode fazer, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, querido. Aleluia! Esther agora, querido, passou-se 1 ano, e agora todas as moças são apresentadas diante do rei. E a Bíblia nos afirma que quando o rei Assuero vê Esther, o rei agora a amou no primeiro instante. E pegou a Esther agora para ser a sua esposa, a sua rainha. Mas a palavra também de Deus nos afirma, irmãos, que havia um parente de Esther chamado Mardoqueu, que ficava lá na porta do palácio, cuidando dos trabalhos administrativos do reino. E havia agora, queridos, um também serviçal do rei Assuero chamado Amã. A palavra de Deus nos afirma, irmãos, que todas as vezes que Amã passava pela porta do rei, todos se curvavam, todos se dobravam, mas Mardoqueu permanecia de pé. Mardoqueu não se dobrava diante daquele homem, porque verdadeiramente servo de Deus não se dobra, não é verdade? Servo de Deus não se curva diante da primeira afronta. Mardoqueu permanecia de pé, não reverenciava o homem humano, porque ele reverenciava somente ao Deus vivo e poderoso que nós adoramos aqui neste lugar. Aleluia! E a Bíblia nos afirma então que o coração de Amã fica enfurecido, porque todos se curvavam, menos Mardoqueu. E ele chega em casa, conversa com a sua esposa Zeres, e agora Zeres começa a arquitetar juntamente com ele algo para que agora Mardoqueu fosse exterminado totalmente do reino da Pérsia. Então eles planejam para bater o decreto, levar diante de Assuero para que fosse agora selado com o anel.
Josué, há um povo que cresce de fome demasiada, agora no reino da Pérsia, e esse povo precisa ser morto. Eles precisam ser exterminados do reino. Josué agora em meio aos seus trabalhos, ele chega agora com o seu anel real, sela aquele decreto, e agora estava determinado que no espaço de um ano, todo o povo judeu seria morto agora na face da Pérsia. E a palavra de Deus afirma, irmãos, que quando esse negócio chega diante de Mardoqueu, Mardoqueu agora rasga suas vestes, coloca a cinza sobre a sua cabeça e começa agora a clamar ao Senhor por um livramento. Mardoqueu agora começa a orar, pedindo a Deus para que entrasse naquela causa e desse um livramento para o seu povo. Sabe o que eu quero te dizer aqui nessa noite? Eu não sei como você entrou aqui neste lugar. Eu não sei qual é a causa que você precisa que Deus intervenha. Eu não sei que talvez diante dos olhos do humano parece que está tudo perdido, parece que não tem mais jeito, parece que essa causa já está tudo acabado. Mas eu quero te dizer uma coisa: há um milagre de Deus a ser operado na tua vida. Eu quero te dizer que não há adversidade que aconteça na nossa vida que não seja para a glória do nosso Deus. E eu quero já ministrar nessa noite que tudo aquilo que tem acontecido na tua vida vai ser para a experiência, vai ser para a glória do nome do teu Deus, querido. Aleluia! Aleluia! Não há experiência que passamos que não seja para uma finalidade e para a glória do nosso Deus. Eu quero te dizer, irmãos, que diante dos olhos humanos parecia que estava decretado, parecia que estava determinado, não tinha mais jeito, mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele cria caminhos no meio da tormenta para nos dar vitória em nome de Jesus. Eu estava lendo uma história sobre uma cidadezinha lá do Alabama, e essa história estava dizendo assim, irmãos, que havia uma cidade que era conhecida como a cidade do algodão. Toda a renda da cidade girava em torno das roças de algodão. As pessoas agora cultivavam, tinham mineiros que agora rendavam a terra e plantavam tudo em torno do algodão, a ponto da cidade ser conhecida como a cidade do algodão. Mas houve uma certa feita, irmãos, que essas roças agora foram atacadas por um orgulho de algodão. E agora, o que fazer? Não tinha mais jeito. As roças agora estavam acabadas. As pessoas agora tinham que alimentar, cuidar das suas famílias e não tinham agora outro meio de vida. Então eles tiveram que fazer, começaram agora a criar novos métodos de cultura. Um foi lá plantar feijão, o outro foi plantar arroz, o outro foi plantar milho. E o que aconteceu? A cidade passou a ser conhecida como a cidade do empreendimento. Eles agora o que fizeram? Levantaram um monumento em nome do orgulho de algodão. Porque eles agradeceram. Porque se aquela praga não tivesse atacado as roças, eles tinham continuado sendo guerreiros. Eles iam continuar agora alienados, só plantando algodão. Mas eles aprenderam que no meio da adversidade sempre tem algo grande para ser realizado. Sabe o que é isso, querido? Eu quero te dizer que a adversidade que você está passando no momento presente parece que é para a sua destruição, para a tua derrota, mas eu quero te dizer que não. É porque se tudo continuar do mesmo jeito, se tudo continuar organizado, se as coisas continuarem tudo muito bem, a gente fica pacato, a gente fica estagnado, a gente não consegue abrir os olhos para ver o que Deus tem na nossa vida. Aí o que o nosso Deus faz, Ele pega e permite uma adversidade, Ele permite uma enfermidade, Ele permite que uma porta se feche para ver, para te dar um sacode, para que você agora seja balançado pelo Espírito Santo de Deus, e que verdadeiramente você acorde, para que você levante e saia desse estado de prontidão que você está. Por isso eu quero te dizer que hoje é noite da igreja do Senhor se levantar aqui neste lugar. Aleluia, assume, não assume, raios. É tempo de despertarmos
irmãos, esperando não. Deus quer que você haja aqui nessa noite. Deus quer saber o que você vai fazer a partir de hoje. Mardoqueu ficou prostrado. Mardoqueu rasgou as vestes, colocou cinza sobre a cabeça e clamou ao Senhor. E se você crê que Deus pode mudar a tua história, comece a adorar a Deus aqui nessa noite. Comece a falar com Ele aqui neste lugar. Porque o mesmo Deus que Mardoqueu, o mesmo Deus que Esther, é o mesmo Deus que nós adoramos aqui nessa noite. E Ele pode mudar a tua história, Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Tudo será para a glória do teu Deus. Tudo que está acontecendo será para a glória do nome do Senhor. O povo agora entendeu que verdadeiramente quando Deus ele fecha o caminho, é porque Ele tem 7 caminhos para abrir. Eu conheço essa família aqui neste lugar. Que Deus vai abrir porta onde não tem porta. Que a providência do Senhor está sobre o teu lar, está sobre a tua vida. E essa enfermidade ela não vai ficar assolando o teu corpo, mas o Deus Rafa, o Deus que cura, Ele está aqui nessa noite. Ele pode operar o impossível para te dar vitória, querido. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Olha, está então. Decreto está terminado. Decreto batido. E a palavra de Deus relata que naquela noite, irmãos, era no último momento, é quando não tinha mais jeito, é quando no outro dia seria exterminado os judeus. A palavra de Deus relata que o rei perdeu o sono. O rei perdeu o sono e pediu agora para que os seus serviçais trouxessem agora o livro de crônicas, o livro que estava relatado agora é a história do reino. Quando aqueles homens trazem o livro, eles começam a ler a história do reino para o rei, para que viesse agora o sono, e chega agora o exato momento, que agora é contada a história de 2 homens, Bigtã e Teres, que tramaram agora a morte de Assuero. E sabe quem agora, irmãos, realmente descobriu essa armação? Quem verdadeiramente livrou a vida de Assuero? Mardoqueu. Mas Mardoqueu não recebeu benefício nenhum. Mardoqueu continuou na porta. Mardoqueu não foi honrado, não. Quem foi honrado foi o seu inimigo, que foi elevado a primeiro-ministro do reino. Sabe o que eu quero te dizer? Há momentos na nossa vida que nós não entendemos o que acontece. Porque você é fiel, você é servo de Deus, você paga preço, você faz a obra de Deus com verdade. E parece que quanto mais você luta, parece que a batalha piora, parece que as coisas ficam mais difíceis. E você olha alguém para o teu lado que parece que não está nem aí. E parece que as coisas para ele tudo é mais fácil, não é verdade? As coisas para ele parece que fluem mais facilmente. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Havia um homem na Bíblia Sagrada que ele entrou também no mesmo atrito com Deus. Asaf, ele era um cantor na casa do Senhor, um profeta. Mas uma certa feita, Asaf começou a questionar com Deus, dizer: Deus, por que eu sou justo e padeço? E por que o ímpio prospera? Aí Deus agora falou com Asaf: não se preocupe, porque a lei da semeadura, tudo aquilo que você planta, você vai colher lá na frente. Sabe o que é isso? Hoje você pode estar chorando, mas amanhã você vai colher a tua vitória e vai vir adorando e agradecendo o nome santo do Senhor. Aleluia! Não fique preocupado com alguém que está levando a obra de Deus relaxadamente. Não fique preocupado se você quer que as coisas sejam certas e parece que alguém que não está levando a sério a lei da semeadura na vida de todo homem. Aquilo que você planta, você vai colher. Mas hoje é noite de nós verdadeiramente colocarmos em nosso coração, de verdadeiramente semearmos a palavra de Deus, de verdadeiramente semearmos o perdão, o amor, de verdadeiramente nós vamos colher a vitória, vamos colher a recompensa que vem do nosso Deus aqui neste lugar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus!
ministro, era a segunda pessoa do rei. E agora ele diz: ó rei, eu colocaria sobre ele a tua veste real, colocaria também a sua coroa real sobre a tua cabeça, colocaria ele sentado sobre teu cavalo real e andaria com ele pela cidade dizendo: este é o homem a qual o rei deseja honrar. Agora chega o momento da honraria de Deus na vida de Mardoqueu, quando ele ordena dizendo: faça tudo isso com o meu servo Mardoqueu. Agora o inimigo de Mardoqueu teve que agora puxar o cavalo e dizendo para todos ouvissem: este é o homem a qual o rei deseja honrar. Sabe o que eu quero te dizer aqui nessa noite, querido? Eu louvo a este Deus, eu engrandeço a Ele, porque Ele é fiel, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. E tudo aquilo que arma contra a tua vida, toda ferramenta preparada contra a igreja do Senhor, ela nunca prospera, porque verdadeiramente nós não temos que nos justificar. Tudo aquilo que arma contra a nossa vida, verdadeiramente volta. Sabe por quê? Deus transforma toda maldição em bênção. E tudo aquilo que podem até mesmo arquitetar, agir em prol de contra a tua vida não vai prosperar, querido. Deus vai fazer que seja honraria para a tua vida. Deus vai realmente reverter em vitória. E todos os teus inimigos vão ter que ver que o teu Deus é fiel, que Ele é tremendo, que Ele é maravilhoso. Ele é Ele que te dá vitória. Você pode adorar este Deus aqui nesta noite. Você pode adorar este Deus que veio aqui neste lugar. Amado e assumirá a sabedoria. Ele andou que tem, assumiu de pedra. Alabadora como na chuva de rocha. Alabando como no que tem, assume pedra. Alabadora como na chuva de racho. Aleluia. Aleluia. Deixa quem quiser falar, querido. Deixa quem quiser falar de você. Se esse na sua vida continue sendo fiel. O segredo é permanecer fiel. E é Deus que honra. É Deus que faz. É Deus que dá vitória. E tem vitória de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. Mardoqueu foi honrado. Mardoqueu recebeu a honra. Mas a palavra de Deus relata que ele volta para a porta. Mardoqueu voltou para a porta. Mardoqueu continua clamando ao Senhor pelo livramento do povo. Irmãos, o homem que já tinha sido honrado pelo rei, mesmo com o decreto batido, nunca mais a sua vida correria perigo. Mas a preocupação de Mardoqueu não era apenas com a sua vida. A preocupação de Mardoqueu era com o povo. E eu quero te dizer, daqui está o sentido de ser igreja. Igreja, irmãos, não é um ditado que traz lá de fora dizendo que é cada um por si e Deus por todos, não. Aqui a tua luta é a minha luta, mas a tua vitória também é a minha vitória. Se eu já recebi a bênção, eu quero estar do teu lado para quando você receber a tua vitória. Se Deus está te honrando, eu não sinto inveja, eu adoro a Deus, porque o mesmo Deus que te honra é o mesmo Deus também eu sirvo. Vamos lá, todo revelado a subminácia. O segredo é permanecer na humildade, porque Mardoqueu permaneceu na porta, não é verdade? Mardoqueu permaneceu no lugar aonde ele estava. Permaneça no lugar aonde você está. Permaneça realmente na simplicidade. Permaneça realmente com o sentimento de unidade. E Deus vai te honrar para a glória do nome do Senhor. Aleluia! A palavra de Deus é lá. E Mardoqueu agora pediu para que os servos agora fossem avisar a Esther. Porque se Deus havia colocado onde ela estava, é porque Deus tinha algo a ser realizado através da vida dela. Sabe o que é isso, querido? Nada é por um acaso na vida do crente. Nada é por um acaso na vida do servo do Senhor. Se Deus colocou onde você está, é porque Deus tem um propósito na sua vida naquele lugar. Eu não sei onde você mora, eu não sei onde você trabalha, eu não sei
Senhor. Por isso, fique atento a tudo que está acontecendo à tua volta. Porque vai ter um momento que você vai ser a peça-chave. E Deus vai te usar naquele lugar. Para o nome do Senhor ser glorificado, querido. Aleluia! Esther entende que Deus havia colocado ela ali. Porque Deus havia um propósito na vida dela. Ela ora, ela jejua 3 dias, 3 noites. Ela e as suas serviçais agora oram. E eu quero te dizer que não tem impossível, irmãos, que fica diante de um servo de Deus que ora e que jejua diante do Senhor. Não tem nada que Deus não possa resolver. Não é impossível que Deus não possa realizar. Quando nós lançamos diante dele a nossa causa. Esther ora, Esther jejua, vai diante do rei, mesmo sem poder, sem pedir permissão, mas ela vai. Porque quando nós estamos revestidos pela graça do Senhor, nós não encontramos desafios, nós não encontramos empecilho, nós não encontramos resistência, mas nós fazemos tudo em nome do Senhor dos Exércitos. Esther vai lá, chega diante do pátio do rei, e quando o rei agora vê a Esther, ele levanta o cetro, Esther toca no cetro e pergunta: ó rainha Esther, qual é a tua petição? Até a metade do reino assim eu posso te dar. E ela falou: ó rei, eu gostaria que o Senhor viesse a um banquete servido por mim. E este banquete eu quero o Senhor e também a mãe. Sabe o que é isso, irmãos? Deus vai nos dar a estratégia de vitória aqui nessa noite. Deus vai nos dar a direção do teu Santo Espírito para como agir diante da dificuldade. Esther agora preparou um banquete. Primeiro ela quis agradar ao rei. Depois o teu adversário teve que sentar diante dele. Porque não tem máscara que fica diante dos nossos inimigos. Deus lança todas por terra. E a porta que até mesmo o dia que estão achando que a tua derrota chegou. Eu quero te dizer, querido, que Deus vai reverter tudo isso em bênção para a tua vida. Porque eu quero te dizer que o dia que estava determinado para a morte do povo foi o dia que a mão agora foi desmascarado. A porta que ele preparou para Mardoqueu foi usada para ele. E agora foi determinado o dia da morte do judeu, como agora um novo decreto batido, dizendo que não adorassem a outro Deus, a não ser o Deus de Esther e ao Deus de Mardoqueu. E por 2 dias eles adoraram, e por 2 dias eles engrandeceram o nome do Senhor. E eu quero te dizer, o dia que estão pensando que está tudo acabado, vai ser o dia determinado da tua vitória. E hoje tem vitória de Deus. Tem vitória de Deus aqui neste lugar. E se você crê, se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, sobre você, nossa. É minha dúvida, sobre você. Olha agora como na chuva. Eu quero te dizer que hoje é noite de celebração. Hoje é noite de adoração. Talvez você ainda não tomou posse da tua vitória, mas eu quero que você materialize ela pela fé aqui nessa noite. Eu quero que você materialize ela pela fé e toma posse nessa noite em nome de Jesus. Saia daqui tomando posse do teu milagre. Saia daqui tomando posse da tua vitória.